Bom dia, segundo ano! Essa aqui é a nossa segunda aula de história de hoje, né? Essa é a regravação, na verdade, né? Dessa aula devido aí a um probleminha que eu tive. E nessa aula, então, nós vamos continuar a matéria sobre a questão do imperialismo, focando no nosso título, que é, no caso, a partilha da Ásia, né? Como que vai acontecer essa movimentação dos países europeus em torno da Ásia para conquistar esses territórios. Estamos aí na aula 56, então vamos lá. Como eu já havia dado essa introdução para vocês na nossa aula presencial, eu vou falar especificamente da Índia e da China e um pouquinho também sobre a questão do Japão. Então, nós vamos começar aqui falando sobre os primeiros interessados nessas regiões pós combinação da partilha, né, lá na Conferência de Berlim. Quem foram os primeiros a se interessar pela Ásia? E vamos falar um pouco ali sobre como que era a situação desses países anteriormente à colonização e depois o que vai acontecendo depois dessa colonização desses países. Então vamos lá. Os primeiros interessados nessa região da Índia e da China foram os ingleses. Os ingleses é que vão observar ali com uma maior veemência esses dois territórios. No caso da Índia, ela era composta nesse momento por vários reinos, e em cada reino nós tínhamos um governo, onde quem governava ali era um príncipe, que são os famosos marajás, né? Havia ali um marajá. E a Índia, nesse momento, ela era extremamente ligada à questão religiosa, e essa questão religiosa também ditava não só a maneira de governar, mas também como que se organizava a sociedade. A sociedade indiana, ela é extremamente desigual nesse momento da conquista imperialista. E essa desigualdade é sustentada pela religião, que prega uma ideia de divisão em castas. Em alguns momentos hoje, pessoal, na Índia ainda existe essa regulamentação religiosa, né, que é a religião hinduísta, que divide a sociedade em castas. Então, ainda há, sim, grandes contingentes populacionais indianos que seguem essa religião, que seguem essa determinação de castas. Bom, na verdade, o primeiro país a chegar até a Índia não foram os ingleses, né? O primeiro país não foi a Inglaterra, foi Portugal. Perdão. Portugal chega na Índia, como vocês bem sabem, tentando ali um novo caminho para buscar as especiarias, e Vasco da Gama atinge a cidade de Calicut, na Índia, bem antes do que o imperialismo começa a acontecer, né? Quase 400 anos antes. Mas quem realmente, como a gente havia dito, vai encabeçar essa colonização, esse neocolonialismo, é a Inglaterra. E a Índia vai chegar a ser ali o protetorado britânico, um território de proteção britânica, na verdade mesmo, uma colônia, até meados da segunda metade do século XX, né, onde vai surgir grandes nomes como Mahatma Gandhi, né, para libertar ali a Índia da sua colonização. Bom, vamos entender então o que desencadeou a colonização inglesa tão forte no território indiano. Bom, em meados ali do início da segunda metade do século XIX, lá em 1848, começou a entrar na Índia uma grande quantidade de produtos industrializados vindos da Inglaterra, né? Principalmente tecidos, né? Da indústria têxtil, que estava ali, né? Extremamente bem desenvolvida na Inglaterra, já que nós estamos passando pela segunda Revolução Industrial. Também vamos ter missões religiosas
no território indiano, também oriundo ali dos países europeus. E nós vamos ter também a construção de ferrovias no território indiano. E essas três coisas juntas vão acabar, como vocês podem ver aqui no nosso próximo slide, vão acabar causando uma mudança drástica no modo de vida dos indianos. Principalmente porque isso vai alterar muito a questão do mercado local, como a própria apostila coloca, do artesanato. E isso vai levar uma grande quantidade de indianos a passar por uma fome extrema, pior ainda, né, do que a miséria na qual eles já viviam anteriormente à chegada dos ingleses. É assim que a gente prepara o cenário para a famosa revolta dos cipaios. Os cipaios, eles eram soldados indianos, mas que serviam no exército britânico, né? Então, os cipaios vão se revoltar. Nessa revolta, eles vão matar um grande número de ingleses que estavam ali no território indiano. Só que, é claro, né? Os ingleses, com a ajuda de exércitos de outros países, vão sim acabar reprimindo e de maneira muito dura essa revolta dos cipaios na Índia. E isso ajuda a consolidar o poder britânico na sua colônia indiana, né? Então a Índia basicamente ela vai ser ali um território britânico, né? Um território inglês. A China, pessoal, ela é o território mais cobiçado, né? Vocês podem ver por essa charge que está sendo colocada na nossa apostila lá na página 59. E eu também trouxe ela aqui. Vocês podem ver esse dragão aqui no meio da imagem, que é a China. Nós temos o urso, a fera do urso, né? Que é a Rússia. Vocês estão vendo que eles têm os nomes dos países escritos, né? Temos ali um leão. Se não me engano, aquele leão com aquele chapéuzinho é a Áustria ou a Prússia. Embaixo é a Áustria. Ó, os dois, os pássaros embaixo do leão são a Áustria. E em cima ali a gente tem a águia, né? Ó, Estados Unidos, ali acima do urso, nas costas do urso, a águia. Tem a bandeirinha dos Estados Unidos. Essa aqui em cima, que acho que é um abutre, é Germany, acredito que seja, né? Que esteja escrito ali Germany, seria a Alemanha, né? O tigre, vejam só ali, tigre asiático, né? O Japão. A gente vai falar sobre isso, viu? Sobre o Japão, que é a Ásia, se tornar uma potência imperialista. Então, quer dizer, a China, como vocês podem ver, ela está sendo ali disputada pelas potências imperialistas. Por quê, pessoal? Por quê? Pensa na questão do porquê do imperialismo. Lembra as razões? Território, mão de obra, é o que mais tem na China. Então vejam só, todo mundo quer um pedaço da China, né? Todo mundo quer ter a China como seu território. Só que a China, pessoal, até esse momento do século XIX, ele é um território extremamente isolado, né? Só não é mais isolado que o Japão. A Ásia, de uma maneira geral, pessoal, eles são extremamente isolados do que está acontecendo até o século XIX, né? No caso da China, eles tinham um governo totalmente centralizado na figura do imperador. O imperador, na verdade, é um império, né? Que tem uma característica teocrática muito forte, né? Esse imperador aí, ele é até chamado, né, de filho dos céus, né? Então, existe essa conotação religiosa em cima, né, da figura do imperador. Claro que anteriormente foi tentado fazer uma diplomacia para criar caminhos para que houvesse comércio com a China, relações comerciais com a China, mas o próprio imperador sempre bloqueava qualquer tipo de diplomacia a esse ponto. O estopim foi o que a Inglaterra vai fazer, né? A famosa Guerra do Ópio. Gente, o ópio, ele é uma droga
obtida através do cultivo da papoula, que é uma flor. O ópio, ele era produzido em massa no território africano, colônia inglesa, e os ingleses vendiam essa droga, comercializavam essa droga lá na China de forma ilegal, porque essa droga é proibida na China, né? Só que o ópio, ele tem um alto índice de dependência. Então, a venda era muito lucrativa, né? Existiam até casas específicas onde as pessoas iam para fumar o ópio. Então, o que acontece? A Inglaterra começa a insistir muito, mesmo depois do governo chinês ter declarado a ilegalidade, né, da venda, da comercialização e do uso dessa droga em território chinês. A Inglaterra vai insistir e essa insistência vai causar a chamada Guerra do Ópio. Resultado, pessoal, vocês estão vendo um quadro ali que tem na nossa apostila sobre a batalha, né, entre os chineses e os ingleses. É claro que houve uma tentativa diplomática, né, mas isso falha porque a Inglaterra não queria ter, a China não queria ter contato, né? Ou seja, toda a diplomacia falhou, é então que a China vai ser atacada pela marinha inglesa. Nesse momento, vocês já sabem que a Inglaterra é a grande figura náutica do momento. E a China, óbvio, vai sofrer uma derrota e vai ser obrigada a assinar o Tratado de Nanquim. O Tratado de Nanquim, pessoal, é o tratado que abre o livre comércio dos ingleses e cede para os ingleses a ilha de Hong Kong. Então, Hong Kong vai ficar nas mãos dos ingleses, vai ser um território cedido pela China para os ingleses, não importa qual a população que está ali, né? Notem bem isso. E eles também vão ser obrigados a abrir os seus portos ali para o comércio livre dos ingleses. Com essa derrota, pessoal, a gente teve muitos outros tratados que vão ser assinados entre a Inglaterra e a China, e isso só vai servir para abrir mais ainda a dominação inglesa sobre a China, tá? Na verdade, pela China ser muito grande, ela vai manter a ideia de um império, né? Ela vai manter o imperador, vai manter tudo como era, mas na verdade é como eu coloquei para vocês. A gente vai ter áreas de influência na China. Como ela é muito grande, né? Alguns países vão influenciar determinadas áreas, outros países outras, né? Quem vai influenciar a China? A própria Inglaterra, lógico, né? A França, a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. Tá? O Japão também vai influenciar a China. O que acontece, pessoal? Essa situação de um império celestial, como era antes, né? Que eles diziam, um império celestial somente de fachada, uma influência de outros países extremamente grandes, a gente vai ter vários taipings surgindo pelo país. O que são os taipings? São revoltas populares. Mas é óbvio que essas revoltas populares elas vão ser bastante punidas e reprimidas por esses países, né? Que estão aí influenciando a China. É assim que surge, acreditem ou não, é uma verdade, uma sociedade secreta chamada de Punhos da Justiça ou então Punhos da Harmonia, que nós vamos chamar daqui para frente de Boxers. Os Boxers são pessoas que se uniram nessas sociedades secretas nacionalistas, né? Que vão, óbvio, cultivar um ódio extremamente grande de qualquer tipo de estrangeiro. E é nessa onda, né, de ódio que vai surgir a famosa revolta dos Boxers. O que eles vão fazer? Eles vão assassinar
200 estrangeiros em um único dia, os Boxers. Só que entre esses estrangeiros estava um embaixador alemão, que é uma figura muito importante, como vocês bem sabem. É claro que então essas nações vão se unir, né? Essa força imperialista, como eu coloquei ali, vai se unir e nós vamos ter aí o esmagamento dessa revolta em solo chinês. Então a revolta dos Boxers vai ser totalmente esmagada pelas forças imperialistas. E para finalizar, vamos falar um pouquinho aí de como é a situação do Japão. Gente, o Japão, de todos os países da Ásia que serão objeto de imperialismo, ele é o mais isolado. A política dele é extremamente isolacionista, tá? O isolacionismo é uma característica muito forte. Até que o almirante Perry, dos Estados Unidos, chega com navios de guerra até o território ali, né, do Japão, a ilha japonesa, e ele ameaça bombardear a cidade, bombardear Tóquio, né, caso eles não abram os portos para comercialização. Nesse caso, gente, o Japão ainda vivia sobre uma regra feudal, né? O Japão ainda era feudal. Mas o Japão tinha um príncipe nesse momento, que é o príncipe Mutsuhito, e esse homem vai ser responsável por uma modernização do Japão extremamente rápida. É o que nós chamamos de Era Meiji, ou Era Meiji. O que acontece, pessoal? O Japão vai fazer uma assimilação rapidíssima, né? E estratégica, como vocês vão ver no final. Eles vão modernizar, eles vão sugar, eles vão assimilar, eles vão melhorar todo tipo de tecnologia que vier do estrangeiro. Então, logo depois da Revolução Meiji, eles vão começar não só a mudar a forma como eles organizam o governo, né? Mas eles também vão abrir parques industriais, eles vão começar a fazer parques industriais no Japão, eles vão modernizar o exército deles, né? Lembrando que eles eram feudais. Feudal no Japão, lembrem que é a época dos samurais, tá? Então eles vão modernizar o exército, eles vão modernizar a marinha deles, né? Por consequência, eles vão virar uma potência imperialista. O resultado do Japão, embora ele seja ali um dos mais tardios, né? Já em 1953, ele tá junto ali com a China, né? Com a Ásia de uma maneira geral, né? É a segunda ali no momento do imperialismo. Mas ele foi muito rápido, ele assimilou tudo muito rápido e conseguiu, a partir daí, se tornar uma potência imperialista. Então, o Japão, olha só que interessante, de vítima, ele vai passar a ser um dos vitimadores, né? Então, ele vai assumir uma postura extremamente nacional, uma postura extremamente agressiva, muito relacionada com o militarismo. Fato é, pessoal, que o Japão vai chegar a ter uma guerra com a Rússia, que é a guerra russo-japonesa, e eles vão vencer essa guerra, se tornando ali um grande império. Aos poucos eles vão tomando conta ali do mar ao seu redor, das ilhas e de grande parte ali do território ao seu redor. E é isso que abre precedente, que abre o caminho para as rivalidades entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Existe essa rivalidade já no momento em que o Japão passa a ser uma grande potência imperialista, tá? Claro que quando a gente falar de Segunda Guerra Mundial lá no terceiro ano do ensino médio, fazendo uma revisão, a gente vai rever os motivos básicos, né, dessa rivalidade entre os Japão e os Estados Unidos no momento da Segunda Guerra Mundial. Mas é fato que essa virada aí, né, de tabuleiro do Japão faz com que ele seja assim visto como uma ameaça na Segunda Guerra Mundial, por ser agora um país imperialista.
Pessoal, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Vou fazer a minha pergunta de sempre. Se vocês têm alguma dúvida, eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho, mas se surgir alguma dúvida aqui no meio do caminho, por favor, entrem em contato comigo lá pela plataforma que eu esclareço para vocês. Eu também gostaria de lembrá-los que esse post que eu estou fazendo com essa aula é um post de atividade, tá? Vocês têm exercícios para fazer. E eu gostaria muito que vocês se esforçassem para conseguir responder esses exercícios, já que o dever nesse trimestre tem um peso maior aí na nota de vocês, né? Abram os olhos aí, os alunos que ainda não estão conseguindo entregar nenhum dever de história, por favor, se programem, né? Se precisarem de ajuda para essa programação, vocês também podem estar entrando em contato comigo. No mais, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Estamos abertos aqui às sugestões. Nos vemos então na nossa próxima aula, no caso na quinta-feira com filosofia. Um beijo para vocês e tchau, tchau!